Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu notei de saída que a minha cunhada estava estranha. Eu conhecia a Daniele. Pelo tempo de convivência que a gente já tinha, deu para notar que havia alguma coisa esquisita incomodando, atentando o juízo dela, porque ela realmente não estava normal. Ela não era daquele jeito. Quando aparecia ele em casa, não parava de falar nem por um segundo. Sabe aquela pessoa que não para quieta? E nesse dia em questão, ao contrário, ela entrou, sentou no sofá, ficou ali quieta, depois começou a olhar para mim, um olhar assim meio suspeito. Olha, alguma coisa tinha. Alguma coisa tinha. Minha cunhada era de casa. A gente não tinha cerimônia nenhuma, uma com a outra. Tanto que ela entrava em casa, quando bem entendia, sem precisar bater na porta, e eu também fazia o mesmo, lá na casa dela. Até porque a gente morava ali no mesmo terreno. A casa dela ficava na parte dos fundos. Éramos quase como irmãs. A certa altura, já que ele estava quieto e não falava nada, eu perguntei: aconteceu alguma coisa, Daniele? Ele engoliu a saliva. Não. Por quê? Sei lá. Você está quieta, esquisita. Ela disse que não. Só que eu não me conformei. Sabia que alguma coisa diferente estava acontecendo com ela porque, repito, conhecia a minha cunhada como ninguém. Esbaforida, daquele tipo que não para um segundo, que fala, não deixa nem a gente falar. Aí de repente a pessoa entra na tua casa, senta no sofá, começa a te olhar com aquele olharzinho esquisito e não fala nada. E vem me dizer que não tinha. Tinha. Alguma coisa diferente tinha. Ela ficou um tempo ali, assistindo televisão, e não deu um pio. Coisa que, repito, para uma pessoa que não para de falar nem por um segundo, era no mínimo estranho. Depois voltou lá para a casa dela, só que não demorou muito e apareceu de novo diante de mim, toda nervosa. Carminha, ai meu Deus, eu estou precisando falar com você. Se eu não te contar, eu vou... Contar o quê? Ela entrou, sentou ali no meu sofá e continuou quieta. Entrou dizendo que se não me contasse determinada coisa ia ter um troço. Só que entrou e continuou quieta. Nervosa. Não parava de esfregar uma mão na outra. Nunca quis saber. Ou por outra, até perguntei uma vez, mas como ele falou que não era nada, que era coisa lá do serviço, deixei quieto. Fiquei ali me debulhando em lágrimas enquanto minha cunhada tentava em vão me consolar. Como consolar uma mulher que acaba de saber que está sendo traída pelo marido? E mais do que isso, que o marido está pensando em largar dela para ir viver com outra. Aquele dia, quando ele chegou da rua, eu ensaiei, mas não tive coragem de tocar no assunto. Eu ficava olhando para ele e me perguntando se aquilo realmente era verdade ou se de repente, sei lá, não tivesse nada a ver, não passasse de invenção do Nelson, então engano. Na hora do desespero, a gente procura consolo em tudo. O coração da gente se nega a acreditar porque é muito doloroso. Durante o jantar, me deu uma vontade tão grande de chorar. Eu saí da mesa e fui lá para o banheiro. Depois voltei. Meu marido ainda ali à mesa, comendo. E eu pensando, remoendo aquilo, tentando criar coragem para falar qualquer coisa, mas não sei nem como consegui comer.
porque a comida não descia. Naturalmente que ele notou o meu jeito. Notou, mas não pareceu nem um pouco interessado. Não deu a mínima. Não perguntou, não fez nenhum comentário, nada. Não consegui nem dormir aquela noite. Fiquei o tempo todo rolando de um lado para o outro da cama, só pensando em tudo que a minha cunhada tinha me contado. Meu marido tinha outra. Sabe, não dava para acreditar. Mais do que isso, estava pensando em largar de mim para ficar com essa outra. Fosse ela quem fosse, quem seria desgraçada, meu Deus. No dia seguinte, minha cunhada veio conversar comigo de novo. E aí, Carminha, falou com meu irmão? Pior que não. Não tive coragem. Mas como que não, mulher? Não acredito. Você vai deixar isso barato, Carminha? Ela me deu um monte de conselhos. Chegou a se oferecer para conversar com Edmar, mas eu pedi que ela não se metesse. Na verdade, eu estava morrendo de medo de cutucar e acabar perdendo meu marido para sempre. Achei melhor esperar para ver. De repente, é como eu disse, fosse só fofoca, ou então engano, ou então talvez até fosse verdade, mas ele voltasse atrás, desistisse. Mesmo assim, ela ainda prometeu me ajudar. Disse que ia tentar saber mais alguma coisa sobre a mulher com o marido. De repente, sei lá, ela conseguisse fazer o Edmar comentar mais alguma coisa sobre a amante. E de fato, algum tempo depois, ela me trouxe mais algumas informações. O nome da sirigaita era Simone. Segundo minha cunhada, trabalhava na firma com o Edmar. Era colega de trabalho do meu marido. Minha cunhada fez de tudo para que eu fosse lá no serviço dele falar com ela, pedir satisfação. Mas, repito, fiquei com medo de me confrontar com a verdade. Eu não queria nem cogitar a possibilidade de perder o meu marido para sempre. Só eu sei o quanto me torturei depois que soube que os dois trabalhavam juntos, que se viam o tempo todo. Se viam e faziam sabe-se lá mais o quê. Se bem que o Edmar passava mais tempo fora da empresa do que dentro, já que trabalhava como entregador. Mesmo assim, eu passava os meus dias na mais completa agonia, só imaginando os dois juntos, se beijando, se abraçando, quem sabe até numa suíte de motel. Um dia, depois de tanto minha cunhada me encher a cabeça e de tanto eu me torturar, resolvi seguir seu conselho. Fiquei um tempão parada na rua, perto da firma, criando coragem e também esperando que meu marido saísse com a van para fazer alguma entrega. Eu queria falar com a desgraçada, mas não queria que meu marido testemunhasse. Naturalmente que ali ninguém sabia quem eu era, muito menos que eu era a mulher do Edmar. Até porque aquela era a primeira vez que eu aparecia ali. Cheguei na recepção e pedi para falar com a Simone, mentindo que era uma conhecida dela. A moça da recepção pediu que eu sentasse, depois começou a fazer uma ligação, certamente avisando a tal que eu estava querendo falar com ela. Até que depois de algum tempo, vi surgir aquela mulher diante de mim. Meu coração, que já estava batendo forte, acelerou quando bati os olhos na infeliz. O pior, e como me dói dizer isso, o pior é que era bonita. É você que está querendo falar comigo? A minha voz saiu sumida, quase nem saiu. Você é Simone?
Ela confirmou, dizendo que era ela. Eu olhei para o seu rosto um pouco confusa e... Será que dava para a gente conversar num outro lugar? É que é um assunto particular. Claro, claro. Vamos até a minha sala. Me acompanhe, por favor, é por aqui. Eu ainda nem sabia o que ia dizer. Para começo de conversa, eu nem sabia se era mesmo verdade as coisas que minha cunhada tinha me contado. E se não tivesse nada a ver? E se fosse um engano? Eu não podia simplesmente chegar e ficar acusando a mulher, ou então meter a mão na cara dela. Quando chegamos à sua sala, ficamos uma diante da outra e eu, com os nervos à flor da pele, tremendo dos pés à cabeça, balbuciei. Bom, Simone, a gente não se conhece, mas é que eu fiquei sabendo de uma coisa e eu precisava muito que você me confirmasse ou que você desmentisse. Não estou entendendo do que se trata. Você não sabe? Não. Meu nome é Carminha. Carmen. Eu sou esposa do Edmar. Quando falei aquilo, senti que ela mudou a expressão. A mulher empalideceu na mesma hora e arregalou o olho. Em vez de continuar falando, peguei um retrato do meu filho da bolsa e mostrei para ela. Ó, esse aqui é o nosso menino, o Julinho. Ela ficou olhando para a fotografia, mas não fez nenhum comentário. Ficou muda. Eu aproveitei. Olha, Simone, eu não sei se é mesmo verdade o que me falaram, mas eu precisava vir aqui conversar com você. Eu precisava vir aqui e olhar nos teus olhos. Por favor, Simone, olha para mim, olha para mim. Eu precisava te dizer isso olhando no teu olho, que eu amo meu marido mais do que tudo na vida. Que a família que a gente tem é tudo o que eu tenho. Que eu morro só de pensar que um dia ele me troque por outra mulher. Eu precisava te dizer isso. Ela mal conseguia me olhar diretamente nos olhos. Cada palavra que eu dizia, ela engolia em seco e empalidecia ainda mais. Tudo isso sem dizer uma palavra. Ela escutou tudo em silêncio, com aquela expressão de medo, preocupação e pena no olhar. Falei tanta coisa, sobre mim, sobre meu marido, nosso filho, nossa família, até do nosso tempo de namoro. E no fim, já sem lágrimas para chorar, fiz uma coisa que jamais imaginaria que seria capaz de fazer. Pedi. Na verdade, supliquei. Simone, a gente nem se conhece, é a primeira vez que eu te vejo. Repito, eu nem sei se, e nem quero saber. Também não quero saber. Eu só quero te pedir, por tudo quanto é mais sagrado, não destrua minha família. Não tire o meu marido de mim, Simone. O Edmar e o nosso filho são tudo que eu tenho. Eles são tudo para mim. Você é uma moça bonita. Você pode ter
um namorado que quiser. Mas o Edmar é tudo que eu tenho. Ele é meu mundo. Não tire meu marido de mim, por favor. Dizer que o nosso filho não tinha a saúde muito boa, o que de fato era verdade. Que precisava muito do pai por perto. Que também ele iria sofrer muito se o Edmar se afastasse de nós. A verdade é que apelei para tudo. Tudo que me foi possível. Usei até a saúde frágil do nosso filho. Tudo para tentar despertar a misericórdia no coração daquela mulher. Em vez de brigar com ela, de lhe fazer acusações, de lhe dar uma lição de moral, ou então até, partir para agressão física, eu fiz diferente. Apelei para tudo quanto podia, para que ela se afastasse do meu marido, que não o roubasse de mim, que não destruísse a nossa família. Ela escutou tudo em silêncio, não disse uma palavra. Mesmo depois, no fim, quando eu já tinha dito tudo aquilo que queria dizer, ela não falou um A, continuou me olhando em silêncio. Eu ainda lhe pedi que não comentasse nada com Edmar, que não contasse que eu havia estado ali, e muito menos lhe feito aquele pedido patético. Hoje, posso dizer que tenho quase certeza, para não dizer certeza absoluta, de que os dois já não têm mais nada um com o outro. Meu marido e aquela Simone. Quando veio me contar aquela história, a Daniele me disse que o Edmar tinha comentado com o seu marido que estava pensando até em sair de casa, em me abandonar, a mim e ao nosso filho, para ficar com ela. Estava apaixonado pela outra. Só que já se passaram quase 8 meses e, graças a Deus, ele continua aqui do meu lado. Acredito que aquela mulher tenha pensado em tudo o que lhe falei aquele dia. E no fim, quem sabe até com pena de mim, tomou a decisão de se afastar dele. Sim, porque se a pessoa tem um pouco de vergonha na cara e, sobretudo, um pouco de dignidade e de coração, ela pensa 2 vezes para se envolver com uma pessoa comprometida. Naquele dia, inclusive, o Edmar chegou em casa do serviço esquisito. Eu notei, a cara fechada, até meio triste. E nos dias seguintes foi a mesma coisa. Ele ficou assim durante umas 2 semanas. Nem comigo ele falava. A expressão melancólica, sempre em silêncio, como se estivesse triste por alguma coisa. Tenho quase certeza de que os dois conversaram e que ela botou um fim no caso deles. Ele nunca me falou uma palavra a respeito disso. Talvez nem tenha ficado sabendo que eu estive lá conversando com a tal da Simone, até porque eu lhe pedi que não comentasse nada com ele. Eu podia ter feito tudo diferente. Aliás, para dizer bem a verdade, era a minha intenção. Na minha cabeça, até bater nela eu queria. Como qualquer pessoa normal, como qualquer esposa normal que sabe que está sendo traída pelo marido e tem a oportunidade de chegar diante da amante dele. Podia ter armado um escândalo, acabado com a raça daquela mulher, mas hoje eu sei que se tivesse feito isso, meu marido ia perder o emprego e eu com toda certeza perderia meu marido. Acho que foi uma inspiração divina, porque eu não planejei fazer aquilo daquela forma. Foi na hora.
me deu uma tristeza tão grande, e eu senti que se apelasse para a sensibilidade dela, para os sentimentos dela, ela iria se colocar no meu lugar, iria dar um basta no caso que tinha com Edmar. E graças a Deus, tomei a atitude certa. Ainda sinto meu marido um pouco distante de mim, mas pelo menos ele não saiu de casa. E eu tenho fé de que com o tempo as coisas voltem a ser como eram antes. Talvez eu tenha tomado a atitude que, pensando por mim, eu não tomaria. Porque, repito, nunca planejei fazer aquilo. Mas sei que Deus me iluminou naquele momento. E eu falei o que devia ter falado, do jeito como devia ter falado. Tanto é assim que deu o resultado que eu talvez não conseguisse se fizesse escândalo, se metesse a unha na cara dela. Fiz pelo bem da minha família, do meu filho. Vontade de bater nela eu até tive, mas engoli meu orgulho, minha raiva. Fui lá e me humilhei diante dela, a amante do meu próprio marido. Fui lá e supliquei, implorei que ela se afastasse do nosso caminho, que não acabasse com a minha família. E acho que a convenci. Acho que toquei seu sentimento quando lhe disse que se ela roubasse meu marido, estaria roubando o bem mais precioso que eu tinha na vida.